Hoje nós vamos falar sobre erosão, transporte e deposição de sedimentos das rochas. Esse termo pode ser tanto dito como deposição das rochas quanto sedimentação das rochas. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, é muito importante a gente falar sobre o intemperismo. Como que ele ocorre? O que é intemperismo? O intemperismo é o processo de transformação das rochas e solos. Para que ocorra essa transformação, nós temos alguns agentes exógenos, ou seja, de fora, externos, que podem ser tanto físico, químico e biológico. No intemperismo químico ocorrem alterações na forma original, da pedra, no caso do sedimento solidificado. Então, na forma mineral, ocorrem reações químicas, que a forma principal química que faz esta transformação é a água, que pode vir através das chuvas, ou com um contato direto. No intemperismo físico ocorre a fragmentação da rocha ou fissura, Então, o que acontece? Ela é provocada principalmente, pela temperatura devido à compressão e dilatação. O outro fator que influencia no intemperismo físico é a umidade, Às vezes aquela pedra tá úmida, Aquele solo tá úmido, aquela rocha tá úmida, o que vai acontecer? Ela vai receber um estímulo, sendo ele calor, frio, que vai fazer com que ela comprima, Essa água vai esfriar ou ela vai aquecer. Então, dependendo do que o estímulo que ele recebe, seja frio ou calor, vai ocorrer algum desses fatores. Ou ele vai dilatar ou ele vai comprimir. Não posso deixar de falar aqui com vocês que o gelo também ele é um dos fatores físicos que tanto no norte quanto no sul podem agregar ali a fragmentação e nas fissuras, devido ao atrito com essas rochas. Agora vamos conhecer o terceiro e a última forma de intemperismo, que é o intemperismo biológico, Ele é o mais diferentão de todos, porque a transformação ocorre através da ação de organismos vivos, como raízes das plantas que procuram nutrientes para poder fazer fotossíntese. Temos os excrementos dos animais, que são as fezes, que têm substâncias químicas. Vamos ver o que mais, outras coisas. As bactérias também. Então, todos esses agentes biológicos, eles influenciam nos componentes minerais e na deposição dessas rochas, na sedimentação dessas rochas, acelerando o processo. Então, o intemperismo biológico ocorre através desses exemplos e muitos outros, Então, ele também é muito importante na sedimentação das rochas. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre erosão. E o que é erosão, meu senhor? Erosão, ao invés de ser o processo de transformação, a gente fala um pouco diferente. É o processo de desgaste, tá? Que essa rocha, ela vai sofrer através vai sofrer modificações através da água, do gelo, do vento e da temperatura, tá bom? Então, a erosão é diferente, ela ocorre por meio do desgaste. Etapa número 1. O que a gente acabou de falar? Desgaste. Então, a primeira etapa
é o desgaste que ela vai sofrer através dos agentes exógenos, que nós já falamos deles aqui, que eles podem ocorrer por meio de 3 tipos, né? Nós já falamos, que é o intemperismo físico, químico e biológico. Nós já abordamos aqui. Agora nós vamos falar sobre a segunda etapa. Como que ocorre esse processo de transporte. Então, o transporte, ele vai acontecer por meio da água, no caso os rios, e pelo vento, tá? Esses sedimentos, esses pedacinhos eruditos, né, essas pedrinhas quebradinhas, e às vezes eles são pedrinhas bem pequenas, quebradas, que aí eles vão se sedimentando cada vez mais, eles vão sofrendo cada vez mais transformações, nós chamamos de sedimentos ou de seixos, tá bom? Temos também os seixos. Então, eles são levados para as planícies de pressão, ou seja, a área mais baixa, tá bom? Então, se a pedrinha estava lá em cima no planalto, lá nas montanhas altas, né? E ela foi quebrada, e ela vai ser levada pelo vento e pela água até chegar nos locais mais baixos. A terceira etapa nós chamamos de sedimentação e deposição de rochas. Nós já falamos, né, que as pedrinhas, esses sedimentos, eles vieram lá das planícies, perdão, lá dos planaltos, das montanhas, dos lugares mais altos. Então, eles desceram e eles se acumularam. Agora, o que vai acontecer? Imagine que eu tô aqui com um monte de sedimento acumulado bem aqui. Aí eles vão começar a se sedimentar, se unir, se juntar. E quando isso acontecer, vai formar a rocha sedimentar, né? Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês de rochas sedimentares. E, em decorrência disso, também algumas planícies de pressões e depressões. Bom, eu espero que você esteja compreendendo. Vai seguindo o raciocínio aqui da Lua, é meio doidinha mesmo, mas eu acredito que você vai entender tudinho. Deu para compreender? Então vamos recapitular tudinho? Primeiro a gente aprendeu que intemperismo é a transformação que a rocha ou solo sofre, certo? Até aqui, ok. Ele pode ocorrer de 3 formas: física, química e biológica, certo? Até aqui. A erosão, ela vai ocorrer em 3 etapas, né? Nós temos ali o processo de desgaste, logo em seguida nós temos o processo de transporte desses sedimentos. Então, quer dizer que ela vai se sedimentar lá em cima nos planaltos, vai descer, ser transportada pelo vento, pela água, tá? Vai chegar aos locais mais baixos, e aí a gente vai ter a deposição ou sedimentação das rochas, que é quando sofre aglutinação e junção, formando as rochas sedimentares. Certo? Ficou fácil de você compreender este conteúdo? Espero que sim. Deixa seu like e até a próxima!